eleições 2012, JMV-TV entrevistando o candidato a prefeito de Rio dos Cedros, Ideraldo José Gianpiccolo Dodo, da coligação Muda Rio dos Cedros, composta pelos partidos PMDB, PPS, tendo como seu vice Orlando Formigari. E nesse último bloco o assunto é segurança pública e também aspectos administrativos. O Evandro Lois? Salmos, eu só quero fazer um adendo do bloco anterior, porque a gente sabe que a agricultura dentro do município de Rio dos Cedros é muito importante e a gente naquele tópico acabou não podendo explorar um pouquinho esse assunto. Candidato, nós sabemos que o agricultor lá de Rio dos Cedros é de pequena propriedade e muitas vezes não consegue manter uma estrutura própria, principalmente na questão da questão mecanizada, e conta com o apoio da prefeitura, através até de cooperativas e tal, para conseguir obter serviços. Qual a sua política em relação a isso nesses próximos 4 anos, caso venha a ser eleito? Bem lembrado, Evandro. Rio dos Cedros se caracteriza justamente por essas pequenas propriedades rurais, onde hoje nós temos um modelo bem interessante e que traz uma qualidade de vida muito boa para as pessoas, porque como os acessos para a cidade também foram favorecidos, hoje nós temos pessoas que moram no interior, trabalham na cidade, nas indústrias, até aqui em Timbó, e uma parte do dia eles acabam mantendo a sua propriedade aí com toda a lavoura ou criação, essa coisa toda, e isso traz uma renda para a família muito interessante. Agora, o que nós temos e nós colocamos claramente, tanto em todas as nossas conversas e principalmente porque nós ouvimos isso muito, é a questão do apoio que a prefeitura pode dar para esses agricultores que infelizmente nos últimos tempos ali foram um pouco esquecidos e que é a nossa prioridade voltar a apoiar principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade nos acessos, né? A gente sabe que a maioria das casas elas não estão próximas às estradas principais, são pequenas estradas dentro das propriedades e eles têm muita dificuldade em manter esses acessos até por causa da chuva. Em muitos lugares, até desde a época da enchente de 2008, não foi feito nada. Então nós temos como prioridade dar um atendimento especial para os agricultores. Evidente que com a estrutura que a prefeitura tem hoje, sozinha ela não vai conseguir fazer isso, porque a prefeitura tem todo o seu trabalho de manutenção das estradas públicas e isso também é prioridade. Mas nós já estamos propondo, e aí quero também falar ainda do nosso plano de governo que nós elaboramos, que não foi um plano elaborado ou que simplesmente saiu da cabeça do Dodo e do Orlando. Ele foi um plano que muitas pessoas participaram. E na questão da agricultura, também como foram nas outras áreas, na saúde, na educação, enfim, em todas as áreas, nós fizemos reuniões temáticas onde nós chamamos os agricultores, os sindicatos, e eles participaram com as sugestões do que nós poderíamos estar melhorando de condições para que esses agricultores pudessem permanecer nas suas propriedades. E nós chegamos à seguinte conclusão, que no momento a prefeitura ela não tem como abdicar de dar o atendimento aos agricultores com aquele benefício, tanto na parte de fornecimento de macadame, como também de horas-máquina, porque isso a prefeitura não pode fazer isso com o próprio maquinário. Então nós decidimos que nós vamos fazer 2 ações importantes. Uma que é, num primeiro momento, mantendo o repasse de subvenção social para a associação dos moradores, da associação dos produtores rurais, manterem o atendimento aos agricultores e complementando com a aquisição de maquinários para fazer uma cessão para essa associação, então com maquinário próprio poder estender e ampliar o atendimento para os agricultores, porque são muitas pequenas propriedades. Então, sozinhos, nós já chegamos à conclusão que não vamos conseguir fazer. Então, com a Associação dos Produtores Rurais e equipando a Associação dos Produtores Rurais, nós vamos atingir muito mais pessoas do que está sendo atingido hoje. Bem. Continuamos então nesse bloco. A gente também quer falar um pouco de segurança pública, já que estamos no último bloco.
não é total responsabilidade do prefeito, né, Jean Piccolo, trabalhar com esse assunto, mas a gente sabe que a prefeitura pode dar o seu apoio, pode colaborar com essa questão. Você tem algum projeto que pode melhorar essa questão de segurança das pessoas, até por Rio dos Cedros, então, estar nessa localização privilegiada de vários acessos a outros municípios e pode ser aí um corredor de fuga, né, em alguns problemas, né, de bandidos, enfim. Como é que você tem planejado essa questão para os próximos 4 anos? Muito bem lembrado. Essa questão da segurança pública é competência do governo do Estado, mas eu acho que o município não pode se furtar a participar e buscar soluções para a questão da segurança das pessoas. Eu vou dar um dado para vocês que é muito interessante e muito preocupante. Nos 5 primeiros meses do ano, nós tivemos 5 grandes assaltos em Rio dos Cedros. 2 vezes o Banco do Brasil foi explodido, literalmente. 2 vezes a Casa Lotérica foi assaltada e 1 vez o Correio. Então é uma solução que é muito preocupante, e quando você fala dos acessos e da questão do favorecimento para o turismo, ao mesmo tempo nós temos ali um intrincamento, uma rede de estradas e de acessos que fazem com que exatamente, que onde os bandidos, as pessoas ali que cometem os crimes, eles têm muita facilidade em se esconder, se embrenhar e até fugir para municípios vizinhos. Como o Rio dos Cedros é um município que divide o Vale do Itajaí com o norte do estado, então ele é praticamente fim de linha, né, do Vale do Itajaí, fica muito fácil para que esses criminosos eles tenham facilidade em se esconder e fugir da polícia. Então nós já conversamos com as lideranças e com as autoridades, tanto da Polícia Militar como da Polícia Civil, e nós precisamos tratar Rio dos Cedros de uma forma diferente. Rio dos Cedros não pode ser tratado como um município como Timbó, Rodeio, ou mesmo aqui Benedito Novo, porque esses municípios eles acabam tendo municípios muito próximos e que aí os criminosos eles têm dificuldade em se deslocar, enquanto que Rio dos Cedros não. Então nós já conversamos, temos algumas coisas já encaminhadas, a questão da reativação do posto da Polícia Militar na região serrana, que nós tínhamos implementado em 2007, nós temos que reativá-lo urgentemente. Na época nós tínhamos uma questão que era a questão dos assaltos às casas de veraneio lá na região dos Lagos, e depois que nós colocamos juntamente com a Polícia Militar e parceria com a Celesc, que cedeu a casa para os policiais morarem, a Prefeitura cedeu o local para o posto de saúde, esses assaltos eles cessaram. Mas então, evidentemente... Uma complicação lá que poucos policiais militares querem ficar lá em cima também, né? Mas na época nós tivemos, como nós fornecemos a residência e fornecemos toda a infraestrutura, tinham policiais que queriam, porque quem é que não quer morar numa região linda daquela, né? Cuidar da sua família. Na realidade era um privilégio até para os policiais que estavam lá. Agora nós temos a grande dificuldade, que é o contingente da Polícia Militar, que está em grande defasagem, mas como o Rio dos Cedros ele apresenta uma condição geográfica totalmente diferente, nós temos que sensibilizar as autoridades que lá também tem que ter um contingente diferenciado. Senão nós vamos estar sempre à mercê e aí vulneráveis a essas questões muito complicadas. Outra questão que nós queremos também incluir Rio dos Cedros é no programa do monitoramento das vias principais, com as questões da instalação das câmaras, que foi instalado aqui em Timbó, foi instalado em Indaial, está sendo instalado em vários municípios, e pelo que eu vi, Rio dos Cedros ainda não está na lista. Então nós vamos envidar esforços para que isso seja feito, até porque as ruas do centro da cidade são poucas, então com pouco investimento é possível fazer um controle muito eficiente e eficaz no monitoramento de todo o movimento, principalmente à noite, para que essa questão da criminalidade seja realmente diminuída e que a gente possa retornar a ter aquela tranquilidade de cidade do interior que Rio dos Cedros quer ter.
Rio dos Cedros se caracteriza por isso, né? É uma cidade tranquila, pacata, acolhedora, que onde as pessoas vêm e podem viver bem tranquilamente. Então, com relação a essa questão da segurança, a prefeitura tem sim o dever de estar usando não só as ações que podem diretamente as ações da prefeitura, mas também utilizar a força política da prefeitura e do prefeito, né, para buscar esses recursos e instalar esses equipamentos para que a população se sinta mais segura. Candidato, a gente está vendo aqui também, e até iríamos perguntar também, com relação à defesa civil. O senhor passou por uma experiência de uma catástrofe em 2008. O que pode ser feito para melhorar o atendimento, minimizar o sofrimento das pessoas quando da ocorrência de uma enchente, já que Rio dos Cedros é passível desse tipo de ocorrência, já foi várias vezes e com certeza no futuro não será diferente? Essa questão climática, ultimamente, a gente vive, não é só aqui, é no mundo todo, a gente está vendo que realmente está complicado. E Rio dos Cedros, pela sua característica de ser um vale, né, nós temos ali todas as montanhas ao redor e acaba a água correndo para o Rio dos Cedros, que vai acabar desembocando aqui no Rio Benedito em Timbó, e que o centro da cidade fica muito vulnerável quando a precipitação pluviométrica ela é muito alta. Nós tivemos há poucos dias uma noite de chuva, na manhã seguinte nós já estávamos com ameaça de enchente no centro da cidade. Isso é uma coisa inédita, é uma coisa muito preocupante, né? Com relação à prevenção disso, eu vejo que vai passar por um grande programa de desassoreamento dos rios. O governo do estado já parece que indicou ali que vai fazer alguns investimentos grandes na região toda com relação a essa questão de repasse de investimentos para os municípios fazer esse trabalho de melhoria, porque desde 2008 pouca coisa foi feita, veio dinheiro da Defesa Civil, né, mas a questão não foi encarada da forma como devia. Eu acho que a coisa é muito séria e o prefeito, o futuro prefeito, independente de quem vencer a eleição, vai ter que botar o dedo nessa ferida, porque Rio dos Cedros não pode mais conviver com uma noite de chuva e ameaça de enchente. Então temos já algumas coisas planejadas com relação à retificação das margens do rio, dragagem de alguns trechos críticos que estão assoreados, não só no Rio dos Cedros, mas também nos ribeirões que acabam afluindo para o Rio dos Cedros, porque ali também, queira ou não queira, eles acabam retendo água e aí o nível do rio no centro da cidade ele diminui. Com relação à Defesa Civil, que foi a pergunta, quem instituiu ou quem reformulou a Defesa Civil fomos nós, lá no nosso mandato de 2005 a 2008, onde nós tínhamos criado inclusive cargos municipais de agentes de defesa civil e que fizeram e que estavam montando toda uma estrutura juntamente com os bombeiros de organização de todo o setor. Aí desde a compra de equipamentos e a montagem de um banco de dados de informações com relação a cotas e limites e níveis dos rios, para que a gente pudesse, de uma forma rápida e eficiente, estar avisando as pessoas e prevenindo com relação a essa questão do nível das águas. Agora, recentemente foram instaladas, né, juntamente com o governo do estado, estações de telemetria, parece que né? Telemetria, para estar marcando ou registrando os níveis de precipitação, que com certeza isso vai contribuir muito. Mas não adianta ter isso estanque, nós temos que juntar novamente e infelizmente a estrutura da Defesa Civil que nós estávamos montando juntamente com os bombeiros, ela foi desmontada. Então a nossa intenção e o nosso projeto é voltar a montar toda essa estrutura, que tenham agentes de defesa civil permanentemente trabalhando nesse sentido de monitoramento, de registro, de formação de um banco de dados, para que a gente possa ter segurança e controle
dessa questão justamente, principalmente do nível do Rio dos Cedros aqui na nossa região. Muito se fala sobre as questões das barragens, das represas e tal. Eu tenho um conceito e já ficou provado para nós que as barragens, na realidade, elas não são um problema, elas são aliadas a Rio dos Cedros. Além de estar trazendo movimento econômico, muitas vezes elas retêm muita água lá, que poderia estar caindo para o centro da cidade, que de certa forma ela minimiza o nível do rio, tanto em Rio dos Cedros como aqui em Timbó. O que nós temos que ver e ali verificar junto com a Celesc é a questão do controle e do monitoramento e do manejo dessa água que fica represada. E aí talvez com mais estudos, mais informações e tendo um controle mais apurado para que não se tenha surpresas também, às vezes de ter uma queda um nível de precipitação muito alto e que eles tenham que tomar medidas emergenciais que vão afetar diretamente o centro da cidade. Mas isso tudo, com certeza, o Centro de Defesa Civil, estando organizado, estando trabalhando permanentemente, essas questões são plenamente resolvidas. Ok. Para encerrar essa entrevista com o candidato a prefeito Dodo, lá de Rio dos Cedros, as suas considerações finais, candidato. Só tenho que agradecer, né, essa oportunidade que a JMV TV oferece aos candidatos de Rio dos Cedros. Com certeza o jornal já tem uma excelente circulação em Rio dos Cedros e a TV do Jornal do Médio Vale também com certeza está ligada nessas entrevistas e eu vejo essas oportunidades que os candidatos têm, principalmente cidades como o Rio dos Cedros, né, que não tem rádio, não tem televisão e que tem tanta dificuldade em levar as suas mensagens para os eleitores, essas oportunidades elas são de ouro. Então eu agradeço sinceramente essa oportunidade, espero ter correspondido à expectativa das pessoas que estão nos assistindo e que a gente tentou trazer aqui de forma resumida os nossos projetos, as nossas ideias e aquilo que a gente pretende fazer a partir do ano que vem. Agradecer os Salmos, a Neila, o Evandro, né, por estarem aqui me dando essa oportunidade e principalmente dando a oportunidade para Rio dos Cedros conhecer um pouco melhor os seus candidatos. Obrigado. Neila Daron. Agradecemos também, né, Salmos, a participação aqui do candidato do PMDB e também do PPS lá de Rio dos Cedros e convidamos também os internautas para que acompanhem aí durante a programação, quem não teve tempo aí de acompanhar agora ao vivo e está disponível em seguida aí, que tire um tempo então e acompanhe as propostas dos candidatos para a próxima legislatura lá no município a partir de 2013. Evandro Lois. Quero agradecer o candidato Hidraldo Jean Piccolo, o popular Dodo, por sua presença aqui nos estúdios do JMV TV e dizer que essa entrevista foi gravada e estará disponível de forma on demand posteriormente no site da JMV TV ou através do YouTube e também estaremos reprisando ela em diversas oportunidades em tempo real em nossa programação. Então recomendo a seus amigos para que possam conhecer os candidatos de Rio dos Cedros. Também quero agradecer o Vilimar Klitsky, o Suite Master, a Neila, o Salmos e tivemos aí mais uma oportunidade, Salmos, de ter um momento histórico registrando para a história esta entrevista. Ok. Entrevistamos hoje, portanto, o candidato a prefeito lá de Rio dos Cedros, Hidraldo José Jean Piccolo Dodo, da coligação Muda Rio dos Cedros, composta pelos partidos PMDB e PPS, tendo como vice Orlando Formigali. Forte abraço, internautas. Até uma próxima oportunidade.